E ainda no mundo do futebol, eu vou chamar agora meu parceiro de assuntos futebolísticos, Gabriel Luterbach, para chegar aqui, porque quero saber sobre a nossa seleção brasileira. Gabriel, bom dia. Vai enfrentar Marrocos no sábado, dia 25, às 7 horas da noite. Então, quero saber como é que está a preparação. Me conta. Bom dia, Bárbara. Bom dia, pessoal de casa. Vamos falar sobre a seleção brasileira, porque, como você falou, a seleção brasileira já está treinando para poder enfrentar Marrocos no sábado, dia 25, lá em Tanger. Então, o Marrocos vai ter... A Marrocos foi a sensação da última Copa do Mundo. Eles vão jogar em casa. Então, imagina se eles já fizeram festa lá no Catar, imagina jogando em casa. Imagina ainda agora. mais depois dessa repercussão que deu durante a Copa do Mundo. Então, não vai ser um jogo fácil, ainda mais o Brasil, que, como todo mundo sabe, está sem treinador. O Ramon vai ser o técnico interino. E, Bárbara, isso não chega a ser uma novidade, porque o Brasil já teve, ao todo, 21 treinadores interinos, entre um técnico e o outro. Os mais recentes foram Ricardo Gomes e Jorginho. Jorginho treinou o Vasco, Ricardo Gomes também treinou o Vasco, foi campeão da Copa do Brasil. Então, esses são os mais recentes. Então, já não é uma novidade. Mas também a gente há de concordar que não é o mundo ideal, porque o mundo ideal seria se o Brasil já tivesse técnico para poder começar esse novo ciclo, um novo treinador, ainda mais que são vários jogadores. O Brasil tem muita peça boa. Então, quanto antes chegar, melhor para o treinador, mais tempo ele vai ter para poder conhecer todos os jogadores. E aí, vamos conferir a provável escalação brasileira? Vamos lá, tô curiosa. O pessoal vai até dar um susto, porque a gente vai lembrar da eliminação do Brasil da Croácia. Tinham vários jogadores conhecidos. E aí, o novo ciclo, novos jogadores. Novos nomes, né? Vamos ver. Então, a gente tem aí a provável seleção brasileira. Claro que ainda tem treino pela frente, o jogo é apenas no sábado. Mas esse é o time que está treinando até agora pelo técnico interino Ramon Menezes. O Ederson deve ser o provável titular, mas ele está sentindo alguma contusãozinha, algum sintoma de gripe, então ele não está confirmado como titular no sábado. E o Everton já está ali caso, né, precise Exatamente, dele. caso precise dele. Emerson Royal, que é uma novidade, não esteve na última Copa do Mundo. Éder Militão e Ibañez também não esteve na outra Copa do Mundo. Alex Telles, que vamos lembrar que ele assumiu a posição depois que o Alexandro machucou. Casimiro, todo mundo já conhece, inclusive deve ser o capitão desse novo ciclo. Andrei, que é uma cara nova, jogou o Sub-20. Lucas Paquetá ou Rafael Veiga do Palmeiras. Rodrigo ou Antony, Vinícius Júnior e Vitor Roque. Eu vou chamar a atenção para o seguinte. Tem a possibilidade do Brasil jogar com um falso 9. E aí o Rodrigo jogaria como esse centroavante ali. E aí o Antony seria o ponta direito, o Rodrigo seria ali o falso 9. E aí na ponta esquerda seria o Vinícius Júnior. É o mais provável, porque o Vitor Roque, apesar de ser um ótimo jogador, não tem a experiência, por exemplo, que o Rodrigo tem. A bagagem que o Rodrigo tem. E aí tem essa possibilidade, que inclusive eu acho que deve ser a mais provável. Mas, de qualquer forma, é importante testar, né? Muito. E aí eu queria saber de você, Bárbara, o que você está achando desse novo ciclo, desses novos jogadores? Sempre uma novidade, né? Sempre uma novidade, Gabriel. Eu gosto de nomes ali que eu já bati o olho, né? Igual eu consegui ver ali o Casimiro, algo que muito me deixa satisfeita. Também o Vinícius Júnior, o Lucas Paquetá, como você disse, né? Aqueles nomes conhecidos e que a gente já tem afinidade e sabe que funcionam. E fico feliz também de ver novos nomes, porque essa de ficar ali insistindo necessariamente em jogadores deixa a nossa seleção muito refém. E quando a gente perde, seja lá por lesão ou por uma má fase do jogador, a gente realmente fica muito vulnerável, né? Exatamente. E em relação ao técnico, você comentou do interino. Tem alguns episódios no Brasil, de uma forma geral, que o interino acaba vingando, mas não acho que seja o caso. E também acredito que tem que resolver isso o quanto antes para a seleção já ficar preparada, né? A gente vai falar disso já, porque teve o goleiro, o Ederson, dando uma pista de quem vai ser o novo técnico do Brasil. Meu Deus, mas spoiler. Já. Exatamente. Vamos acabar de falar aqui sobre essa seleção. Vamos. E a gente vai ver ali as principais novidades, né? Que é o Andrei e o Vitor Roque. Os dois jogaram o Sub-20 com a seleção brasileira, foram campeões, e o técnico era o Ramon Menezes. Então o Ramon Menezes está dando uma sequência. Você falou que é muito bom ver caras novos, e a gente tem que lembrar também que a próxima Copa do Mundo é daqui a 3 anos. Então os jogadores vão estar mais 3 anos velhos. Então é importante dar chance para esses jogadores. E aí tem dando um burburinho nas redes sociais, porque o Andrei, ao invés do João Gomes ou ao invés do André, dois volantes que são excelentes. E que já são consistentes. Exatamente. Né? Na minha opinião, porque o André ele joga mais como segundo volante, o André e o João Gomes, eles são mais primeiro volante. E aí a competição ali com o Casemiro fica um pouquinho difícil, né? Fica até desleal, a gente pode falar assim. Eu ia falar isso. Exatamente. O João Gomes, ele também é acostumado a jogar como segundo volante, jogou assim no Flamengo junto com o Thiago Maia. Eles revezavam, né? Não tinha muito primeiro e segundo volante. Não, tinha essa mudança de posição. Mas o André é um cara mais habituado. E o André foi muito bem no Sul-Americano.
comandado pelo Ramon. Ele foi, inclusive, o capitão da seleção. Que coincidência, né? Exatamente. Então, eu acho que é por isso que o Ramon tá dando ali uma oportunidade ao Andrei. Por que tá dando burburinho? Porque o Andrei não começou muito bem essa temporada com a camisa do Vasco. Ele foi muito bem no Sul-Americano, mas com o Vasco ainda não se encontrou. Inclusive, tem sido motivo de algumas contestações dos torcedores do Vasco. Mas eu acredito que o Ramon tá dando sequência para ele por conta disso, por ele ter ido muito bem. Porque muito provavelmente o Ramon tem um tipo de informação, né? Ele tem ali uma perspectiva do jogador que outros treinadores, né, interinos ali não teriam. Então ele falou, pô, como eu já tô aqui, vou aproveitar para dar a chance porque eu sei que ele dá conta. E vamos ver se dá, né? Exatamente. Bah, vamos para a resenha então do técnico? Vamos. Quero saber o seguinte, quem você contrataria para ser o novo técnico da seleção brasileira? Gabriel, assim, o que eu vou falar agora eu acho bom e ruim na mesma medida pelo seguinte. O único técnico consistente que a gente tem hoje no Brasil, assim, que não está oscilando já há anos, tanto na posição que ele está, quanto na qualidade do trabalho que ele oferece, é o Abel Ferreira. A gente sabe. Só que eu também fico com pena, porque é um negócio que está funcionando muito e aí se tira o cara, né, da frente do Palmeiras, que tem também conseguido fazer uma campanha já sensacional há anos. Isso pode desestabilizar muito o time e ser bom para a nossa seleção ou não. Porque às vezes também, da mesma forma que ele funciona ali no Palmeiras, quando muda o contexto, pode ser que não funcione tão bem assim. Mas o nome mais certo que eu acho que a gente tem no nosso país hoje é o Abel Ferreira. Vou concordar com você, no futebol brasileiro, o mais preparado é o Abel Ferreira. Mas eu acho que vai ser o Ancelotti. Inclusive, está repercutindo entre os jogadores do Brasil. Vamos ver. Estava até comentando ali comentei com o Casemiro, com o Vini, Militão. A grande possibilidade dele vir, é claro, então vamos em busca desse resultado aí para ele vir o mais rápido possível. Mas pelo menos o que me falaram sobre ele é um treinador excepcional que todos no grupo gostam dele e é um cara que tem uma carreira muito vitoriosa, e só olhar no currículo dele, então veremos no futuro próximo se ele estará aqui ou não. Então tá aí o goleiro, o Ederson, dando uma pista, falou que tá repercutindo ali entre os jogadores, é um técnico, como ele falou, multicampeão, o técnico mais vencedor atualmente no futebol, multicampeão. E aí, o próximo jogo da Champions League é Real Madrid contra Manchester City, que é o time do Ederson. O Ederson bem que poderia dar uma forcinha ali, vão eliminar o Real Madrid, porque já agiliza. Aí agiliza, o Ancelotti já vai embora do Real Madrid e já vem para a seleção brasileira. Realmente, a gente falou aqui que o Abel é mais preparado, na nossa opinião, no futebol brasileiro, mas viu o Ancelotti com eu não vou achar ruim, o currículo que ele tem. Exatamente. Aí é um técnico de seleção brasileira mesmo, né? Cravado, sem digno. Exatamente, sem contestação, ele já chega para poder treinar e já jogar no dia seguinte se precisar. Eu também acho. E se não era para dar pista, ele deu várias, assim, e a gente está aproveitando aí para já especular, né? Exatamente, Bárbara. Então é isso, resenha esportiva com atualizações. E lembrando que fim de semana tem Campeonato Mineiro, tem fim de semana não tem, porque por causa do jogo da Seleção Brasileira. Mas a gente volta na segunda-feira justamente falando sobre esses jogos. Ou seja, sem futebol a gente não fica, é isso que importa. Exatamente. Obrigada, viu, Gabriel?